aos queridos irmãos, às nossas queridas irmãs que neste momento nos acompanham, nos ouvem. Roguemos a Deus e a Jesus que nos abençoe sempre, diante do propósito que todos nós estamos imbuídos de conhecermos cada vez mais a verdade para que ela nos possa libertar da ignorância. A paz do Cristo seja sempre uma constante na vida de todos nós e dos familiares de cada um. Estamos trazendo para a nossa reflexão, porque cada exposição aqui colocada, o sentido importante ainda é a reflexão. Porque muitas vezes nós temos acesso a muitos assuntos, e assuntos de suma importância, que no momento nos chamam a atenção, mas que depois nós passamos tempos desapercebidos e totalmente desconectados com coisas tão importantes que aconteceram na forma de informações em nossas vidas. Então a reflexão é o momento que a gente busca refletir. Uma coisa muito interessante também que a gente aprendeu, que nós aprendemos, é que o ser humano, o homem, nós os homens, ainda trazemos memória curta. A nossa memória ainda é bastante curta. Quantas coisas aconteceram em nossas vidas no passado, coisas não tão boas, negativas às vezes, mas quantas coisas boas aconteceram em nossas vidas, altamente positivas, e quando nós tivemos a oportunidade de ter junto de nós a presença de amigos que tanto contribuíram para que nós pudéssemos superar determinados momentos difíceis da nossa vida. Mas com o passar do tempo, a maioria de nós ainda temos dificuldade de acessar no campo da nossa memória toda essa gama de ajuda, de convivência que tivemos no passado. Por isso que a reflexão ela é muito importante e que nós pudéssemos então cada vez mais procurar fazer um treinamento, um exercício em torno do nosso cérebro, da nossa mente, para que a gente possa também, porque muitas vezes as pessoas dizem que o passado não importa. Depende, nós não podemos ficar apegados ao passado, porque o passado passou, mas ele foi presente. No momento agora, nós estamos no presente, que vai ser passado no futuro. Mas tudo isso nos traz com muitas contribuições. Como não rememorar o passado diante de tantas experiências que nós tivemos? Quando nós rememoramos o contato primeiro que nós tivemos com o Evangelho de luz, esse contato com Jesus que nós não tínhamos no passado. Quando nós nos propusemos então a ter esse contato. Então isso é muito importante na nossa vida. Isso faz parte do passado. Dá para esquecer? Claro que não. Então nós estamos trazendo para a nossa reflexão aqui também um tema bastante importante, que ele está contido em O Livro dos Espíritos, na questão 785, e que é sobre, inclusive, o nosso tema: qual o maior obstáculo ao progresso? O maior obstáculo. Então nós nos pomos a pensar, o progresso, que ele é contínuo, o progresso, ele, principalmente o progresso moral, nos acompanha desde que Deus nos criou, aos milhares de anos lá atrás. Quando Deus nos cria, numa forma simples, sem a complexidade que nós temos hoje, e é claro, nós éramos tão simples que tínhamos dificuldades na área do entendimento. Mas ele também, numa forma, quando nos cria, nós não temos conhecimento praticamente das coisas. Nós vamos depender de avançar nessa área do conhecimento para nos livrarmos cada vez mais da ignorância, do desconhecimento. Mas na medida em que nós caminhamos, começamos a caminhar, e começamos então a ser visitados por luzes
que mesmo de forma simples, porque nós não temos condições ainda de assimilar muita coisa, mas isso está numa ordem do progresso, já é progresso. Num determinado momento, nós sabemos quase nada, mais à frente começamos a ampliar esse quase nada já em algumas coisas, mais à frente caminhando, algumas coisas já estão num campo já bem mais avançado. Gente, que nome nós podemos dar a isso? Progresso. Aquilo que vai progredindo lenta e gradativamente. Nós, como espíritos que estamos a caminho da evolução, e porque Deus nos criou para que nós chegássemos ao tentame maior, na condição de espíritos puros lá na frente, é claro que na atual condição em que nós nos encontramos hoje, nós estamos muito longe. Nós carecemos de muitas lutas, nós carecemos de muitos exercícios, de muitos treinamentos, mas com um olhar firme nesse objetivo que é Ele, Jesus. Porque Deus nos cria, mas onde é que nós nos encontramos? Quem faz parte das nossas vidas, diuturnamente. Aquele que vai nos dar todas as condições e que será através dele que nós vamos começar a receber as mais variadas informações. Mas essas informações, elas chegam para nós de forma dosada, em doses, porque nós não temos capacidade ainda. Como algumas coisas chegar além dos nossos limites. Mas quem é nosso supremo governador da Terra, da humanidade terrestre, numa forma coletiva, e numa forma individual, que somos nós, quem é que está no comando? Quem é nosso supremo mentor espiritual? É claro que Ele, Jesus. Então as coisas vão acontecendo lenta e gradativamente. Mas diante de tantos conhecimentos, de tantas informações que nós temos para que nós nos mantenhamos no caminho do equilíbrio, mas nós encontramos propostas diferentes que nos chamam a atenção. Nós encontramos propostas que muitas vezes nos causam distração. E através dessas distrações, nós enveredamos muitas vezes naquilo que ele já tinha nos informado. Da porta estreita e da porta larga. A porta estreita é a porta da evolução. É a porta onde nós vamos fundamentar, alicerçar a nossa grandeza. Mas diante muitas vezes das distrações, e por que a distração ela chega até nós? É porque alguma coisa está acontecendo conosco, está acontecendo algum desvio. Então nós começamos então a adentrar a esse símbolo que é a porta larga, onde ela nos apresenta um mundo materialista, um mundo material, que nos acena, que nos chama, com tantas coisas materialistas, que muitas vezes entra em contradição com a outra, que é essencialmente espiritualista. Mas nós somos seres frágeis ainda, e de memória curta, então a gente começa a adentrar. Quando nós então entramos em contato com essa questão que está no Livro dos Espíritos, na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? A que progresso ele está se referindo? Ao progresso de uma forma geral. Numa forma geral. E ele diz assim, o orgulho e o egoísmo é a resposta. Qual que é o obstáculo? O orgulho e o egoísmo. Mas aí ele comenta assim, refiro-me ao progresso moral. Porquanto o progresso intelectual ele se efetua sempre. Porque o progresso intelectual está na parte da nossa intelectualidade, da nossa inteligência. E quando nós somos muito inteligentes, já desenvolvemos bastante o campo da inteligência, nós começamos a ficar muito espertos diante das coisas que nos acenam e que nos chamam. É por isso que ele diz assim, refiro-me ao progresso moral, porque o progresso moral ele é mais complicado um pouquinho, dá mais trabalho. Então, essa é uma das questões que ele coloca aqui. Qual o maior obstáculo ao progresso, numa forma geral? O orgulho e o egoísmo. Gente, mas são duas chagas terríveis que fazem parte de nós, a humanidade. Desde que nós fomos criados, não sabemos ao tempo, mas quando nós começamos então a
adentrar melhor, começamos a sair da área instintiva, do instinto, como está colocado na questão 190, que é um clássico. E adentrando agora a inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida, é claro que quando nós começamos então a desenvolver maior a inteligência, nosso estado de consciência também ele se amplia, nós começamos a perceber mais à frente que nós temos livre arbítrio, ninguém vai nos impedir, nós podemos fazer o que bem nós entendermos. Então, esse contato com o orgulho e com o egoísmo, ele com certeza ele vai encontrar guarida em nossas almas com uma facilidade muito grande. O orgulho e o egoísmo. Então, aí nós temos, além dessa questão 785, nós temos uma, porque essa está na questão 785. E nós vamos ver uma outra na questão 913, que qual o maior entrave na área dos vícios? Qual o vício que pode se tornar pior, não com essas palavras, assim, que possa nos atrapalhar? Aí ele diz, o egoísmo. O egoísmo é a chaga maior. Ele diz, porque procurar nos vícios, na área dos vícios, ele diz, examinai todos os vícios e vão perceber que em cada vício ele tem a presença do egoísmo. O que é o egoísmo, né? Vejamos, nós estamos comentando, trazendo de uma forma indelével aqui a questão do orgulho, e nós, então, agora falando sobre o egoísmo. O egoísmo é a junção de duas palavras, ego. O que é o ego? Eu. O ego, o eu. Ismo, aquilo que se transforma, sofre uma transformação e me coloca diante desse mundo materialista. O egoísmo. Então, quando eu já estou bastante adiantado nesse campo, eu só penso em mim. Aquilo que nós já colocamos aqui numa outra exposição, quando o assunto seria a questão de nós não dividirmos as coisas com os outros. Nós queremos tudo para nós. Como está lá em Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quiser que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a ele. E ele acrescentava dizendo que aí está a lei e os profetas. Então não tem nada de errado. Então, o egoísmo é essa chaga maior, porque nos torna uma pessoa totalmente única em relação a nós. Só penso em mim. Eu não penso no meu semelhante. Eu não tenho como dividir nada com ninguém. Quem quiser que faça, que trabalhe, que aconteça. Eu não entro nessas questões. Mas aí uma coisa interessante, uma coisa assim bastante interessante que nós colocamos, eu consegui fazer aqui, há uns tempos atrás, já muitos anos atrás, a genealogia do orgulho, do orgulho. Como o ponto principal. Eu fiz aqui uma genealogia, a genética do orgulho. Então, mas eu também, é claro, que não é uma coisa própria minha, a gente vem garimpando aqui e acolá, pensando aqui e acolá, e a gente chegou a esse... Então, o orgulho. E nós passamos a entender que há dois tipos de orgulho. O orgulho autêntico e temos aí o orgulho arrogante. No orgulho autêntico, significa aquele orgulho diferente, que está na área de sentimentos e alegria. Quando nós atribuímos assim, eu tenho orgulho do meu filho, que é inteligente, um grande profissional, nesta ou naquela área, ele é um orgulho de sentimentos de alegria e de prazer. Então eles colocam que o orgulho, ele pode ter essas duas variantes. O orgulho autêntico, aquele é o orgulho sadio. É um orgulho totalmente diferente nessa área que nos dá prazer e alegria. Nós vemos um ente querido nosso, um amigo, um irmão, e quando nós vemos assim um irmão que está acima de nós, que tem uma capacidade melhor que a nossa,
mesmo dentro do campo profissional, não é fácil nós admitirmos, porque o orgulho não permite que ele possa ser melhor que nós. A gente quer ser sempre, está em primeiro lugar. E o orgulho arrogante é em admitir os erros dos outros, e ele tem sentimentos de superioridade. O orgulhoso arrogante, ele tem sentimento de superioridade. Ele é superior a todo mundo, onde quer que ele está, ele é o ser relevante que está ali à frente. Então, e consegue ver erros em todo mundo, menos nele. Ele é uma pessoa que acerta tudo. Ele não tem erros de forma alguma. Quando nós pensamos assim nesse orgulhoso, arrogante, nós pensamos também nas variações da obsessão. Porque a obsessão ela tem 3 fases fundamentais. Na primeira, a obsessão ela é simples. Às vezes a pessoa nem percebe que está entrando nesse campo magnético, dentro de um campo hipnótico até, ele nem percebe, mas acontece de uma forma lenta e gradativamente. Mas ela caminha, não dá salto. Ela sai da forma simples e vai para a fascinada. Da fascinada para a subjugada, para a subjugação. Mas vejamos, isso ela não dá um salto. Ela vai lenta e gradativamente até que ele chegue na forma fascinada. Quando nós estamos comentando aqui que essa pessoa, esse ser orgulhoso, arrogante, que ele não admite que ele erra, que tão somente está certo e que ele não aceita conselho de forma alguma, não adianta ninguém vir falar para ele, aconselhar ele. Todo mundo percebe que ele não está bem. Ele já mudou de conduta, o comportamento já não é mais o mesmo, ele é uma pessoa assim, um tanto mais agressiva na voz, ele é uma pessoa mais arredia, não tem muito companheirismo. Então, quando as pessoas, os amigos tentam, de alguma forma até indelével, fazê-lo ver que ele não está bem, que ele devesse procurar ajuda, e se precisar de ajuda, se quiser contar conosco, nós estamos aqui para ajudar. Não preciso de ninguém. Eu estou muito bem, não preciso de ninguém. Cada um cuide de sua vida. E o que significa isso? Porque nessas 3 nuances da obsessão, simples, fascinada e subjugada, essa fascinada hoje nós entendemos o que está acontecendo no planeta Terra inteira. O fascismo, veja que deriva da palavra fascinação. Porque o fascista é justamente aquele que já está num condicionamento tal que ele não consegue ver de outra forma. Então, quando os espíritos, que a gente retirou isso aqui, de algumas fontes, né, de espíritos de superiores, não fomos nós que inventamos isso. Então, o orgulho autêntico de sentimentos, né, de sentimentos nobres, que é uma coisa totalmente diferente, e agora aqui, o orgulhoso arrogante, que praticamente ele está nesse campo da fascinação já. Como que nós podemos ver uma pessoa dessa? Com todo o respeito, sendo um agente do nosso meio, pertencendo à nossa família, ao nosso grupo de amigos, como é que nós vemos? Infelizmente ele está fascinado. Se ele está fascinado, não tem como esconder um fascista. A nomenclatura é essa. Não é uma coisa pejorativa, endereçada a ele, mas não tem como não ser. Não tem como não ser. Então, a gente vê como a gente retira algumas coisas dessas questões que estão no livro do Espírito. Qual o maior obstáculo ao progresso? De uma forma ampla, né? Numa forma ampla, né? Então, quando se chega a essas questões, a gente vai ver. Então, quando nós levantamos essa questão aqui, buscamos fazer uma genealogia. É claro que a gente pegou algumas coisas e fomos passando aqui, né? Aí nós temos aqui, do orgulho, ele pula para a vaidade. Ele pula para a vaidade. Da vaidade, a vaidade ela tem uma escala. Da vaidade, ela podíamos até falar que estaria dentro de uma condição genética até. Da vaidade nós temos a soberba. Imaginemos, porque o soberbo ele é vaidoso. Imaginemos o soberbo, aquela pessoa que ele não olha para ninguém, ele não dá a mínima, se
ele vai andando numa direção e encontra alguém que está vindo na mesma direção, ele procura até desviar, totalmente soberbo, ele é melhor que todo mundo. Da vaidade pulamos para a soberba, para a luxúria, que faz parte da vaidade, para a luxúria. Olha, a luxúria, uma pessoa trabalhar, estar dentro dessa área do luxo, desde que seja um luxo, né, um luxo interessante, também, porque até dentro de um campo nobre não tem nenhum problema. Qual o problema da pessoa se dar uma ajeitada melhor, tudo, até fazer uma maquiagem? E nós sabemos que muitos expositores que fazem exposições, né, que fazem palestras, é claro que é um dever nosso de aparecer da melhor forma possível. Eu não estou dizendo que eu faço isso que o Leandro faz, mas a gente tem que dar uma ajeitadinha também, né? Por que o Chico Xavier usava peruca? Para ter uma aparência mais agradável. Mas isso aí não é uma luxúria degradante. Mas tem aqueles excessos, porque o problema é o excesso. Então, da vaidade nós temos a soberba, a luxúria, a presunção. Aquela pessoa que ela é presunçosa, né? Ela não se mistura de forma alguma com ninguém. Ela tem dificuldade de fazer amizade, companhia, porque é uma pessoa muito presunçosa. Ele sabe de tudo e os outros não sabem nada praticamente. Então, depois nós temos também, sendo encadeado pela vaidade, a frivolidade, que a frivolidade é alguma coisa, é tudo aquilo que não tem valor. É a pessoa começar a se enveredar para as coisas que não têm valor, as coisas frívolas, frivolidade. A futilidade são coisas sem necessidades. Está no campo da futilidade. E depois nós temos uma última aqui, que está no campo da vaidade também. Tem mais, eu pus algumas, porque isso aí eu acho que varia ao infinito até. Aí nós temos aqui o poder. Gente, quem queira conhecer melhor uma pessoa, dê-lhe poder. Dê-lhe poder depende, a não ser que seja um espírito já de um grau de crescimento muito grande, que já trabalhou bastante a humildade, né? Aquela pessoa pacienciosa, que já conseguiu agregar a ele muitas virtudes. Temos gente assim? Temos. Nós estávamos comentando sobre o Chico. Se pegarmos aí o Chico Xavier, era uma pessoa desse feitio. Então, ele tinha poder? O Chico? Tinha. Poder espiritual? Tinha. Olhemos no campo da mediunidade, as mediunidades que ele tinha, todas praticamente. De que forma que ele usava a mediunidade? A vidência, a clarividência, seja lá o que for, tudo, psicocinésia, psicografia, tudo. Olha, ele, segundo nós sabemos, até o Geraldinho, o Bacelli, que conviveram muito tempo com ele tinha todo esse tipo de mediunidade. E alguém notava o que nós vimos nele. Quem acompanhou ele, eu nunca tive oportunidade de visitá-lo. Eu via muita gente, quando morava em Maringá, muitos anos atrás, a gente já estava no movimento, as pessoas falavam assim, você precisa ir junto com a gente para conhecer o Chico. Eu tinha vontade, mas eu estive na estrada há muitos anos, trabalhando com vendas, era a minha profissão. Então eu não tinha tempo, tive 20 anos praticamente só numa área. Então as pessoas, você não sabe o que você está perdendo. Então eles formavam aquelas romarias, lá de Maringá, iam lá visitar o Chico. Mas tudo bem, muita gente tirava um grande proveito desse ser iluminado, desse ser grandioso para nós aqui no Brasil. Graças a ele nós temos os grandes adventos do Espiritismo, as grandes nuances e transformações, principalmente através da série André Luiz, que vem desvendar o mundo espiritual para nós cada vez mais. Então, mas ele tinha poder? É claro que ele tinha poder, mas que poder era esse? É um poder totalmente no campo de ajudar, de contribuir para fazer com que o seu semelhante possa estar melhor, se encaminhar melhor, ser um ser feliz, atendendo nas mais variadas formas. Então nós fizemos essa escala aqui. Mas aí o orgulho, quando parte do egoísmo, aí nós pegamos que é a vaidade, o orgulho e a vaidade. Agora o egoísmo. No egoísmo,
nós temos a avareza, porque não tem nada melhor para detectar uma criatura que seja egoísta. A avareza. O avaro é aquele que não mete a mão no bolso por nada, para ajudar ninguém. De forma alguma. Ele é totalmente avaro. Ele não ajuda ninguém, ele de forma alguma, ele acha que tudo aquilo que ele tem é dele e ele não pode dispensar de nada daquilo porque é patrimônio dele. Só que ele se esquece que em determinado tempo ele vai ter que partir. Ele vai ter que retornar. Vai conseguir levar grandes patrimônios, grandes virtudes, e nós sabemos a dificuldade depois. Vai ser castigado por isso? Deus não castiga ninguém. Mas a verdade é que nós, quando nós saímos de onde nós nos encontramos no momento, isso acontece de uma forma assim mecânica praticamente. São os mecanismos da lei divina. Nós vamos estar exatamente no lugar onde a gente deve estar. Nós seremos atraídos para esses lugares. E esses lugares que nós vamos estar, que vamos ser atraídos, nós construímos eles. É lugar de miséria, de tantas dores, tanto sofrimento. E nós temos até uma história de um dos livros de Chico Xavier, bem interessante, né? Acho que até nós já comentamos aqui, de um senhor muito avarento. E ele não dava nada para ninguém. A pessoa chegava e pedia uma esmola, não dou esmola para ninguém, vá trabalhar se quiser. Aí, um dia, ele estava ali, chega uma pessoa, ele não pede dinheiro. Se tivesse um pão para doar para ele. E ele tinha alguns pães de sobra, com muita dificuldade ainda, ou talvez até com um pouco de bondade, quem sabe. Ele foi lá pegar um daqueles pães, amanhecido não sei quantos dias, foi lá e deu para aquela pessoa que estava passando muita fome. Muito bem. Ele desencarnou, e nos momentos em que ele recordava de todo o bem que ele deixou de fazer junto às pessoas, as não carências que ele deixou, as carências que ele deixou de atender aqui na Terra, e naquele momento então vinha aquilo para ele e produzia nele um grande mal-estar, e ele sofria. Mas e não tinha ninguém para orar para ele, porque nós sabemos que a oração, ela produz um efeito altamente positivo. Num dia desses, ele sente um bem-estar. O que estava acontecendo? Aquele senhor que foi atendido, aquele mendigo que foi atendido por ele, que agora até se já encontrava numa situação melhor, estava orando por ele, pelo aquele dia que ele estava com uma necessidade muito grande, muita fome, e ele pediu um pão e ele deu o pão para ele. Ele estava agradecendo, endereçando uma oração para que Deus o abençoasse, o amparasse. Ele estava sentindo esse lenitivo. Então vejamos, hein, o que significa a avareza e os efeitos, né? Mas não é castigo, não. São coisas que nós construímos para nós mesmos. Então, diante do egoísmo, nós temos a avareza, a inveja, faz parte do egoísmo, porque eu sou egoísta e de repente eu olho para outro que já tem uma porção de coisa que eu não tenho. Qual é o meu tipo de sentimento negativo? Inveja. Inveja. E eu acompanhei alguns casos aqui, no tempo que eu viajava, que havia duas famílias e de repente uma começou a se sobressair. E era na área rural. Então primeiro eles trabalharam de empregado, aquela coisa toda, né? Um determinado tempo, ele conseguiu comprar 2 alqueires de terra para plantar algodão. Aí, mas o cunhado dele, que a irmã, eram irmãs, as mulheres, então eles eram assim, parentes, né? Entre aspas, né? Então, quando ele comprou os primeiros 2 alqueires de terra, começou a plantar algodão, começou já a dar uma melhoradinha. O outro aqui não tinha nada, era empregado. Aí, qual que foi o sentimento? De inveja. E no primeiro momento ele fez de tudo. Dinheiro emprestado e tanta coisa a mais. Também comprou 2 alqueires de terra. Mas só que o outro foi ampliando. O outro era muito trabalhador, ele tinha uma facilidade, um conhecimento na área de agricultura maior que o outro. Ele foi ampliando de 2 para 4, para 5, para 10 alqueires. E o outro foi comprando, mas não na mesma escala. Sempre tinha menos que o outro. O sentimento de inveja. Mas aquilo o prejudicava tanto que chegava a ficar doente. Imaginemos, gente, procede aonde? Do egoísmo. Do egoísmo. A avareza, a inveja, o ciúme é outra parte. O ciúme procede do egoísmo. A ira, a raiva,
também procede do egoísmo, porque o egoísta ele não consegue, ele fica nervoso, ele fica irado, ele se enraivece com facilidade. Vejamos, gente, a origem dessas coisas, o que significa o orgulho e o egoísmo. Onde vai parar isso? Mais uma questãozinha aqui, a preguiça. A preguiça também, ela descende. A descendência dela é do egoísmo. Porque o preguiçoso, ele é egoísta também por excelência. Aí nós temos uma coisa muito complicada também, que é o personalismo. O personalismo ele também deriva do egoísmo. E nós já acompanhamos isso, o personalismo, acontecendo dentro do meio religioso. Dentro das religiões tradicionais, aquele personalismo. O que significa isso? Grupos que se reúnem nas mesmas condições. Aí se reúne um grupo aqui, porque são mais bem aqui, assim, tem mais coisas, talvez estejam numa elite maior, melhor, e outros grupinhos mais simples, humildes, não se misturam. Então, o personalismo, ele é terrível, porque ele está dentro de um campo de elite. As elites não se misturam. Então, nós já vimos isso, já ouvimos isso, onde, infelizmente, no movimento da doutrina espírita, e na década de 80, nós fazíamos parte da Federação Espírita do Paraná, a essa época, nós vimos que houve um momento em que um grupo saiu para trazer essa questão em pauta e para combater isso, o elitismo dentro da doutrina espírita. Grupos que se achavam melhor que os outros, que não se misturavam. Então, são coisas graves. Mas então, meus queridos irmãos, talvez muitos daqueles que não estão ouvindo agora não sejam espíritas. Mas qual é o problema? O que é um ser espírita? Um ser cristão. Nada mais que isso. Conhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende para dominar as suas más inclinações. Isso é dentro de um comentário do Espiritismo, mas porque o real e verdadeiro espírita, primeiramente ele tem que ser cristão. Enquanto ele não atingir isso, ele não der testemunho vivo de que ele é realmente um cristão, então ele praticamente não é espírita ainda não. Ele apenas está, mas não é. Com todo o respeito que nós estamos comentando aqui. Isso não é uma regra geral de forma alguma, porque esse elitismo está em toda parte, em todo lugar. No meio protestante não é diferente, tido como meio evangélico, né, os comentários, não é diferente, e em muitos agrupamentos não é diferente. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente trouxe essa questão aqui para a gente fazer uma reflexão e dar uma examinada, uma forma conjunta com vocês. Espiritismo não é religião, assim, só religião. Espiritismo não é seita, não tem nada a ver com sectarismo. Espiritismo, acima de tudo, ele é ciência que analisa, que estuda todas essas questões. Então, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Eu gostaria de, então, para encerrar aqui, mais uns 2 minutinhos, quando eu me recordo de um fato que eu achei tão interessante, num dos livros do Chico Xavier. Onde moram os nossos maiores inimigos? Onde moram os nossos maiores inimigos? É o tema que está num dos livros do Chico Xavier. Então, ele fala de uma reunião, assim, muito íntima, de Jesus com os apóstolos ali. Eles estavam conversando, trocando ideia, porque Jesus tinha esse hábito. Além de falar para as multidões, ele também reunia volta e meia discípulos, aqueles que estavam interessados, os apóstolos, e falavam de coisas transcendentais. Muitas coisas daquilo que a física quântica está hoje comentando. Então, em determinado momento, Simão Pedro, que era o maior perguntador, inquiridor, ele, olhando aos olhos de Jesus, disse: Senhor, onde moram os nossos maiores inimigos? Quem que não queria saber? Ele também estava interessado em saber. Senhor, onde moram os nossos maiores inimigos? Aí, para que nós possamos conhecê-los e combatê-los para a implantação do reino de Deus. Olhemos só qual que era o interesse dele. Para quem pudesse ter contato com os nossos inimigos
e combatê-los para a implantação do reino de Deus na terra. A impressão é que esses inimigos são alguma coisa que estão junto de nós nos atrapalhando. Mas Jesus, nesse momento que estava agachado, também Pedro estava ali agachado, movimentando o dedo na areia, ele se levanta, Jesus se levanta junto com Simão Pedro, e olhando olho no olho lhe diz: Simão, filho de Barjonas, em verdade eu te digo que os maiores inimigos do homem moram. Aí fez uma pausa, e Simão falou: agora ele vai contar, né? Eles moram dentro do próprio homem, e será dentro do próprio homem que será travada a maior e grande batalha. E hoje nós sabemos quem são esses inimigos que moram dentro de nós: o orgulho, o egoísmo. Pelo fato de nós empreendermos uma viagem de um lugar para o outro, esses defeitos eles ficam e nós vamos isento? Não. Se hoje nos movimentarmos de uma nação para outra, onde nós estivermos, eles estão dentro de nós. Enquanto nós não empreendermos um movimento muito grande para poder vencê-los, eles continuarão agindo dentro de nós, diante de toda essa temática que a gente procurou aqui trazer alguma contribuição. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se gostaram, se gostam de tudo aquilo que é exposto aqui nesta casa abençoada, unidade doutrinária, olhemos, amanhecer de uma nova era, coisa moderna. Então, busquemos compartilhar, vamos dar like, para que essas coisas ganhem mais campo, porque nós não estamos aí desrespeitando nenhuma outra religião nem nada, mas buscando trazer contribuição. Que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de todos vocês, de todos nós, de toda a humanidade. Muito obrigado. Então agradeçamos a Deus, agradecemos a Jesus por esses momentos de tão grande importância para nós, implica na nossa evolução, no nosso progresso moral e espiritual, e nos estando cada vez mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, e nessa caminhada nos aproximando cada vez mais de nosso Pai Criador. Obrigado, Jesus, por esses momentos, pela possibilidade de nós podermos, todos nós, comunicando-nos uns com os outros e buscando levar, na medida do possível, esse lenitivo, essas energias que possam traduzir-se em curas mentais, espirituais, físicas, que elas possam chegar, junto de cada um daqueles que nos ouvem, junto de seus familiares, que muitos possam, em determinado momento, conseguir até alguma cura. Então que as bênçãos e a paz e a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo possam estar presentes na vida de cada um, agora e sempre. Glória a Deus, nosso Pai Celestial, nas maiores alturas do infinito, e paz na terra aos homens de boa vontade. Assim seja, graças a Deus.